Oi, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Animados para mais uma semana de aula? Então vamos começar a nossa aula de hoje, do dia 24 de maio. Vamos então dar início e começar a nossa aula. Vamos primeiro dar uma olhadinha no nosso calendário. Bom, hoje é dia 24, segunda-feira. Vamos iniciar uma semana de muito aprendizado, não é verdade? Nós estamos no mês de maio, no ano de 2021, certo? E essa semana nós vamos estar falando sobre uma data muito especial, o aniversário de Jataí, o aniversário de nossa cidade, que nós vamos comemorar no dia 31 de maio. E a nossa cidade vai completar 126 anos. Olha que legal, gente. Dia 31 comemoramos o aniversário da nossa cidade, Jataí. E aqui nós temos aqui algumas imagens, né, sobre a nossa cidade para a gente olhar, na verdade, alguns pontos importantes da nossa cidade, que essa semana nós estaremos falando sobre a nossa cidade de Jataí, combinado? E tem algumas perguntas aqui para a gente poder pensar um pouquinho, certo? Então nós vamos pensar aqui, ó. Primeiro, você gosta de morar na nossa cidade? Com certeza, né? Eu gosto muito mesmo. A nossa cidade ela é muito bonita. Segunda pergunta, para a gente refletir um pouquinho. Qual é o seu lugar preferido em nossa cidade? A gente tem muitos lugares, na verdade, mas aí você vai pensar. Pensa um pouquinho. Qual que é o seu lugar preferido que você gosta de ir, né? Terceira pergunta. Você sabe por que a nossa cidade tem esse nome? Jataí? Então é isso que nós vamos estar falando durante essa semana, né? Nós vamos estar falando sobre os vários pontos turísticos que a nossa cidade tem, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre a história do nome da nossa cidade, não é verdade? Então vamos estar falando sobre Jataí. Bom, aqui nós vamos ler um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Jataí começa sua história em setembro de 1836, quando Francisco Joaquim Vilela e seu filho José Manuel Vilela, procedentes de Minas Gerais, entraram por Rio Verde, nos sertões do sudoeste goiano, formando uma fazenda de criação de gado às margens dos rios Claro e Ariranha. 2 anos depois, José de Carvalho Bastos, proveniente de Franca, São Paulo, acompanhado de sua mulher Ana Cândida Gouveia de Moraes, saiu de Santana de Paraíba e chegou à região em busca das boas terras goianas. A família se instalou às margens do Ribeirão Bom Jardim. Os pioneiros fizeram um acordo, segundo o qual as terras da margem esquerda da Ariranha pertenciam aos Vilela e as do Bom Jardim seriam dos Carvalho. Posteriormente, formou-se o povoado Paraíso, devido ao excelente clima da região. As terras foram doadas por Joaquim Francisco Vilela e sua mulher Giovana Maximina. O povoado foi emancipado em 2 de março de 1885, quando mudou o nome para Jataí. Olha só, tá vendo? Então, a nossa cidade antes, ó, chamava-se Paraíso. Em seguida, recebeu o nome Jataí, devido à quantidade de abelhas Jataí na região. Olha só que legal. Então, nós temos esse nome, a nossa cidade recebeu esse nome de Jataí devido à grande quantidade de abelhas Jataí que tem na região. Olha só que legal. Continuando aqui a nossa leitura. De 1911 a 1930, a cidade foi administrada no regime de intendência. De 1930 a 1947,
por prefeitos nomeados. Epaminondas Honório de Campos foi o primeiro prefeito eleito em 1947, olha só que legal. Então, Epaminondas Honório de Campos foi o primeiro prefeito eleito, olha que legal. Um dos núcleos econômicos mais fortes do estado, Jataí começou em 1996 o seu centenário. O município possui uma extensa região rica na produção agropecuária e que desponta na industrialização. Jataí exibe um número grande de empresas comerciais e de prestação de serviços. O potencial agrícola do município incentiva investimentos cada vez maiores no setor industrial. São empresas que chegam para trabalhar a matéria-prima local, valorizando o produto da região e gerando empregos. Olha que legal, um pouquinho da história da nossa cidade, né? Olha que bom, né? Então, nós descobrimos várias coisas sobre a nossa cidade, né? Uma delas é que o nome, né, Jataí foi dado devido à grande quantidade de abelhas, né? E que a nossa cidade, ela vem aí crescendo cada vez mais. Olha que legal, né? Então, continuando aqui, vamos relembrar algumas informações do texto. Quem foram, né, as primeiras pessoas que chegaram em nossa cidade? Os pioneiros, né? Francisco Joaquim Vilela e seu filho José Manuel Vilela, José de Carvalho Bastos e sua mulher Ana Cândida Gouveia. Primeiro, formou-se o povoado Paraíso, e a nossa cidade recebeu esse nome de Jataí devido à grande quantidade de abelha Jataí. E aqui a professora colocou algumas imagens aqui de alguns pontos turísticos aqui da nossa cidade, ó. Aqui tem o Lago JK, que eu sei que muitos de vocês já conhecem, né? Aqui tem o Clube Termas de Jataí, Lago Bom Sucesso, Lago de Ecuí e aqui o Museu Histórico de Jataí. São alguns, né, dos pontos, né, importantes da nossa cidade, né, que vocês já conhecem, não é verdade? Bom, continuando aqui, nós vamos para a nossa primeira atividade de língua portuguesa. E tem um pequeno texto aqui para a gente fazer a leitura. Olha só, leia o texto abaixo. Principais atrações turísticas de Jataí. Então, temos Lago Bom Sucesso, Hotel Termas Bom Sucesso, Termas Parque Jataí, Parque Ecológico JK, Parque Ecológico de Ecuí, Parque Ecológico Samuel Gran, Centro de Cultura e Eventos Dom Benedito Domingos Cócia, Museu Histórico de Jataí, Francisco Honório de Campos, Museu de Arte Contemporânea de Jataí e Memorial JK. Principal feriado do município, dia 31 de maio, dia em que se comemora o aniversário de Jataí, a nossa cidade abelha, né? Bom, aqui vocês vão fazer uma lista, faça uma lista dos lugares que você conhece em nossa cidade. Então, você vai escrever aqui uma pequena lista, lembrando que é um nome debaixo do outro, tá? Os lugares que você conhece, pode olhar aqui, tá? Os nomes, tá? Dos lugares que vocês já visitaram, ou que vocês já viram, passaram por perto, ou viram na televisão, não tem problema, combinado? Pode fazer a lista aqui. E segundo, escolha um dos lugares da lista que você fez e faça uma bela ilustração. Então, você vai fazer a lista e em seguida uma ilustração bem legal, bem colorida, combinado? Seguindo aqui a nossa aula, nós vamos para a atividade de matemática. Número 1. Observe a tabela com as atrações turísticas preferidas dos alunos da Escola Pedacinho do Céu. Então, aqui de um lado estão aqui, ó, as atrações turísticas, do outro a quantidade de votos. Então, Lago Bom Sucesso, Parque Ecológico de Ecuí, Parque Ecológico JK, Museu Histórico, Museu de Arte, cada um recebeu uma quantidade de votos, certo? Vocês vão observar a tabela e responder as perguntas a seguir. Na letra A, qual foi a atração turística mais votada? Vocês vão olhar aqui, a que tiver o maior valor é o que vocês vão escrever aqui. Letra B, a atração turística menos votada. Vocês vão olhar na tabela, a que recebeu menos quantidade de votos e vão escrever aqui na letra B. Na letra C, quantos votos o Parque Ecológico de Ecuí teve a mais que o Lago Bom Sucesso? Então, vocês vão ter que pegar esses dois valores,
certo? O do Lago de Acuí, né? E do Lago Bom Sucesso, e fazer a continha de menos, né? Para descobrir qual que é a diferença de quantidade. Lembra? Qual que é a continha que a gente usa para descobrir a diferença? É a continha de menos. Muito bem. Resolva o problema. No Parque de Acuí haviam 2 dezenas e 5 unidades de macaco. Então, vocês vão ter que descobrir esse número. Lembra quanto que vale uma dezena? Uma dezena vale 10. E 2? 10 mais 10, né? E 5 unidades. Que número que vai formar, né? 2 dezenas e 5 unidades. Uma dúzia de patos. Vocês lembram quanto que vale uma dúzia? Uma dúzia vale 12, né? Meia dezena de tartarugas. Se uma dezena vale 10, quanto será que vale meia dezena? 5, né? 5 mais 5, 10. Então, vocês vão colocar os valores aqui e descobrir quantos animais tem no parque ecológico. Então, vocês vão fazer continha e registrar a resposta. Combinado? E na nossa aula de PQV, nós vamos falar um pouquinho sobre o consumismo. Olha só aqui essa imagem, ó. Olha só quanta coisa que ela tá levando, ó. Eu só ia comprar um botãozinho e olha só quantas coisas foram compradas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o consumismo. Vamos fazer a leitura do texto aqui, ó. O consumismo é a ação de comprar excessivamente e sem necessidade, sendo motivada por impulso ou desejo de comprar. Esse é considerado um comportamento destrutivo que impacta em diversos aspectos da vida cotidiana. Então, consumismo é comprar excessivamente, sem necessidade, aqui como nessa imagem, né? Ele ia comprar só um botãozinho e comprou um monte de coisas, né? Será que realmente haveria necessidade de comprar tantas coisas, né? Então, aqui nós temos uma atividade para a gente fazer e pensar um pouquinho, analisando o consumismo. Então, vocês vão fazer essas listas aqui no caderno, seguindo essas orientações. Faça uma lista do que você consome em seu dia a dia. Desta lista, vocês vão enumerar os itens que são essenciais a qualquer indivíduo. Dê um título a essa lista. Enumere quais itens são indispensáveis para você. Dê um título a esta lista. Depois, liste os itens que para você tanto faz consumir ou não. Dê um título a esta lista. Em seguida, enumere os itens que você consome, mas podem ser dispensados. Dê um título a esta lista. Enumere os itens sem os quais não consegue ficar, independentemente de serem indispensáveis ou não. Dê um título a esta lista. Liste os títulos das listas que você fez nos itens anteriores e faça um círculo somente naquela que você não precisa, aliás, que você não pode abrir mão. Então, aqui a professora fez um passo a passo para vocês seguirem para ficar mais fácil. Então, são algumas listas que vocês vão estar fazendo, porque a cada indicação aqui, vocês têm que dar um título, certo? Para a lista. Então, primeira lista, vocês vão fazer o que consome no dia a dia. Então, você pode criar um título, se você quiser, um título que você gostaria de dar a essa lista, ou esse aqui mesmo, o que consome no dia a dia. Então, você vai fazer uma lista, é a primeira lista no seu caderno. Segunda lista, vocês vão colocar o que é essencial. Então, você pode estar colocando o título de acordo com o que você queira colocar, o que é importante, o que é essencial para mim. Ou pode usar esse aqui, ó, o que é essencial, tá bom? E depois, em seguida, o que é indispensável para você. Então, vocês sempre vão observar nessa primeira lista. Toda essa lista que você fez do que você consome no dia a dia, você vai fazer uma do que é essencial, uma do que é indispensável, outra tanto faz consumir ou não. Aqui, o que você consome que pode ser dispensado, que não tem necessidade. A outra lista, itens que não consegue ficar sem. Então, vocês vão ver, né? Aí, no finalzinho, é que vocês vão fazer uma comparação da primeira lista até o final,
se tudo que você consome realmente é essencial ou não, né? É uma questão só para a gente refletir um pouquinho, combinado? Então, vocês vão fazer uma lista, cada uma é uma lista, combinado? Então, vocês podem ir colocando primeira lista, segunda lista, certo? No caderninho de vocês. E circular somente o título da lista que não podemos abrir mão. Então, você vai circular lá o título da lista que você não pode ficar de jeito nenhum, que é extremamente importante. E aí, depois, no final da atividade, vocês vão olhar e analisar, certo? E ver, refletir um pouquinho e analisar sobre o consumismo, combinado? E não se esqueçam de mandar as fotos das atividades. A professora vai ficar esperando ansiosa, tá? E um grande beijo.